Eu sempre peço aos amigos espirituais para que estejam conosco aqui, de repente, intuindo alguém que possa depois estar pedindo uma história, que essa história sirva para alguém. Às vezes ela não serve para quem pediu, ela serve para uma outra pessoa, né? Mas antes da gente iniciar, eu vou fazer uma apresentação do que acontece com as histórias. Mas antes, porém, eu acho que é importante dizer de como é que nasceu essa coleção de histórias maravilhosas. Há 20 anos nós temos um grupo de amigos e nós fazemos distribuição de brinquedos nas comunidades. Mas só que os anos foram... nós nos reuníamos, cada um dava um determinado valor e nós comprávamos os brinquedos, as coisas que nós precisávamos. Só que os anos foram passando, um amigo saía, no outro ano outro amigo saía e a gente foi diminuindo a carga para quem estava ficando. Então eu resolvi, em 2001, juntar pequenas histórias e lançar um livro. Aliás, era para ser só um livro, né? Só que as pessoas gostaram tanto dos livros, meus amigos, aqueles que compraram, que pediram para que eu fizesse mais histórias. Ao invés de imprimir aquele primeiro livro, mesmo porque ele já deve estar na 10ª reimpressão, mas queriam mais livros. Então eu comecei a fazer, aí a partir daí eu não parei mais, né? Então já estão com 14 livros que servem para a gente fazer uma reflexão sobre os nossos comportamentos. E a renda desses livros, toda a renda ela vai para trabalhos sociais que a gente tem com crianças carentes nas comunidades, né? Eu sou voluntário da Casa do Cristo Redentor, algumas pessoas talvez já conheçam, porque já foram nos visitar lá no nosso teatro. Aliás, já fica até a oportunidade de um convite, porque no próximo final de semana, no sábado e no domingo, eu vou deixar algumas filipetas lá embaixo. Nós vamos ter uma peça chamada Samara Sempre Sabe, parece que é isso. E é daquele grupo Amigos da Luz, né, do Rio de Janeiro, e eles virão fazer 2 apresentações aqui em São Paulo, lá no Teatro Nelson Lobo de Barros. E no outro sábado, dia 28, nós teremos a nossa noite da pizza lá. Quem não conhece, seria uma oportunidade de conhecer. E quem vai estar com a gente lá é a Paula Zampi. Parece que a Paula já veio aqui várias vezes, não é isso? Várias vezes, né? É no ano passado? Então, ela vai estar lá na noite da... É isso? Oi? Semana passada ela estava aqui, né? Então, e no dia 28 ela vai estar cantando para a gente lá na nossa noite da pizza. Então fica aqui um convite para quem quiser. Depois é só falar com a Tânia que a gente passa todas as informações, tá? E aí, para a gente falar um pouco sobre o trabalho, aqui, eu sempre inicio com agradecimento, porque eu tenho receio que no meio da palestra alguma pessoa pode querer ir embora porque não está gostando. Pelo menos eu já agradeci. Olha, muito obrigado por estarem comigo aqui, viu? Eu espero que a gente continue até o final. O meu nome é Orlando Nussi, né? E aí, eu coloco aqui as vantagens da gente contar uma metáfora, né? Eu sempre faço um paralelo de metáfora, ou melhor, faço uma relação de metáfora versus conselho. Porque é muito comum, quando alguém percebe num amigo, num parente, em alguém que a pessoa goste, e ela percebe um comportamento, e é muito comum que a pessoa chegue para aquele amigo e diz assim: olha, posso te dar um conselho? Não é assim que acontece? O que a gente diz? Pode. Eu gosto de conselho. Mentira. Ninguém gosta de conselho. Porque se a gente está fazendo se a gente tem um determinado comportamento, é sinal de que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nós acreditamos, foi passado pelos nossos pais, foi aquilo que eu fui aprendendo e eu estou agindo de acordo com o que eu acredito, não é? Então a gente não gosta de conselho, mas a gente quer saber o que o outro está pensando a respeito da gente. Por isso que a gente pede para contar, não dá nenhuma garantia de que a pessoa mudaria o comportamento por causa daquilo. Então, aí eu coloco aqui as metáforas. Quando nós adotamos a metáfora, quando a gente diz assim, ao invés de oferecer um conselho, a pessoa fala: vou te contar uma história.
E aí, quando ele faz isso, ele desarma aquela pessoa que está ouvindo e ela ouve porque ela não tem nenhum compromisso, embora a ideia é que quem estiver contando, ela encontre uma história que vá de encontro com aquilo que está acontecendo com a pessoa, senão acaba não tendo sentido, né? Então, quando a pessoa conta a história e a pessoa se vê, ela se projeta no personagem, ela vê que o personagem tem alguma situação, alguma semelhança, alguma coisa que tenha acontecido com ela e está acontecendo com aquele personagem, e ali naquele momento ela estabelece aquela relação, e aí ao término da história ela percebe que aquele personagem resolveu o problema de uma maneira que ele não tinha visto ainda. Então aí é que abre um leque de possibilidades, por isso que é interessante. Então ela não choca com as crenças, ela desarma das defesas, não é? Ela coloca a pessoa numa situação confortável, porque como ela não tem compromisso, né? Porque quando você fala assim, quando alguém diz assim, olha, eu vou te dar um conselho, já está indo direto na gente, né? Você vai contar uma história, de repente aquela história pode não ter nada a ver comigo. Como eu disse, ele abre um leque de possibilidades e ele fixa a informação, que isso é importante, né? Jesus fazia isso, né? Através das parábolas. Porque eu não conheço na história Jesus dando conselho. Ele contava uma parábola, e aquela parábola ela era geral, aquele que estava naquela situação se encaixava. Então veja que ele sempre falava em grupos, e ele escolhia exatamente a parábola onde queria contar. Se ele estivesse no campo, por exemplo, ele contava aquela parábola do semeador, porque as pessoas iriam entender. Não é? Se ele estava na cidade, ele contava aquela dracma perdida, que ela é mais ou menos igual o da ovelha, ela vai tendo os mesmos sentidos. Então, ele escolhia aonde contar e qual que ele iria contar, para poder mexer com as pessoas. Né? O importante é que não tem efeito colateral, né? Como um medicamento, como a pessoa tomar um remédio alopático, um remédio químico, ou então tomar um remédio homeopático. Homeopático, se ele não fizer bem, mal certamente não faz. Né? E eu sempre conto aqui um exemplo de metáfora que eu acho muito interessante para a gente poder ver a possibilidade que a pessoa tem de construir histórias. Às vezes ela pode construir para ensinar alguma coisa. E eu lembro sempre, quando chega nessa parte, de uma amiga que ela contou para mim, quando ela era pequena, que ela estava muito nervosa e chorando. E a mãe, então, perguntou para ela o que estava acontecendo. E ela disse que ela não conseguia. Ela estava chorando porque ela estava nervosa, ela não conseguia fixar, gravar aquela questão do P e do B, onde tem o M e o N. Ela não conseguia guardar aonde ela tinha que colocar o M, onde era o N, e quando seria o B, quando seria o P. E aí, então a mãe dela falou para ela, olha, não pensa nisso não, vem cá que a mamãe vai te contar uma historinha. Como eu disse, historinha a gente gosta, não é? E aí ela pegou e começou a historinha da seguinte forma, ela falou assim, era uma vez uma menininha muito bonitinha. Essa minha amiga se sentiu aquela criança porque ela era uma menininha e ela se achava bonitinha, ela era bonitinha. E essa menina que era muito bonitinha, era muito feliz. Essa minha amiga também ela era feliz. E a mãe continua. Essa menininha, ela era muito feliz porque ela tinha um patinho para brincar. E ela também, além do patinho, ela também tinha uma bola. E ela adorava brincar com a bola, e ela adorava brincar com o patinho. Quando ela não estava com o patinho, ela estava com a bola. Quando ela não estava com a bola, ela estava com o patinho. Aí a mãe então conclui, fala assim, então filha, toda vez que você vê um P de patinho, ou um B de bola, tem um M de menininha que está atrás. O restante entra toda a outra consoante, que é a N. Então veja que facilidade, em alguns segundos, ela conseguiu fixar uma informação, e ela falou que foi a coisa, ela ficou muito feliz com aquilo, porque ela aprendeu tão rápido através de uma história, não é?
Então, aí eu trago uma relação. A historinha que não der para a gente ler, aqui embaixo eles têm os livros, se a pessoa não quiser comprar, pelo menos vai direto na página onde ela está, porque esse primeiro número é um número de ordem. E depois tem o título da história, e depois tem ali, entre parênteses, está o volume, que é, por exemplo, ali, aquela história está no livro número 2, na página 75. Então é fácil para localizar. A pessoa que quiser depois, ela vai poder achar dessa maneira aí. Tá? E a gente, então, né, quem já esteve aqui na minha presença... Tem alguém que estava aqui no mês passado ou não? Olha, que legal. Não tem nenhuma história daquele dia, tá? Porque eu tomei o cuidado, até em respeito às pessoas que já assistiram na outra, para que eles pudessem ouvir histórias diferentes. Então, a pessoa pode, quando a gente iniciar, a pessoa levanta a mão, pode pedir uma história. Eu já combinei com ele, ele está olhando ali. Quem não pedir nenhuma é que vai vir fazer o encerramento. Né? É fácil, então não vai ter nenhum problema. Tá? E as pessoas poderão pedir, isso está valendo para todos. Quem gostaria de pedir a primeira história? Fale. Olha, deixa eu falar uma coisa. A vantagem da pessoa sentar na frente é essa, porque ela fez assim e eu já consegui enxergar. Depois eu vou aí para trás, tá? Vamos lá. Eu acho que ela não tinha escolhido ainda. Pode ser atrás? Quem é? Fale, depois eu te falo. A número 3, depois eu vejo a sua. Número 3. Encontro com Deus. Essa história, como podem ver, está no livro número 2, na página 105. É a história de um menino que ele resolveu encontrar com Deus. E aí ele preparou um lanchinho. Ele preparou lá num bornalzinho, ele colocou pastéis e levou também guaraná. E ele saiu para fazer a busca, porque ele queria encontrar com Deus. E aí, depois de andar um pouco, ele já estava um pouquinho cansado e resolveu sentar ali num banco para poder lanchar. E aí, ele tirou o pastel. Quando ele foi comer o pastel, ele viu que tinha um senhor do lado dele. E ele olhou para o senhor assim e ofereceu o pastel. O homem aceitou e sorriu para ele. Foi o sorriso mais lindo que aquele menino tinha visto na vida. E ali, então, os dois estavam comendo pastel e o menino queria ver novamente aquele homem sorrindo e ofereceu também o guaraná. E novamente o homem sorriu para ele. E eles ficaram ali a tarde toda comendo guaraná, comendo pastel e tomando guaraná e só sorrindo. Eles não trocavam palavras. Ao final do dia, como eles tinham que voltar para suas casas, eles se levantaram, deram-se um abraço e cada um foi para sua casa. O menino, quando chegou em casa, a mãe perguntou para ele: nossa, o que aconteceu? Você está muito feliz. E aí ele falou: mamãe, você não vai acreditar. Hoje eu comi pastel e tomei guaraná com Deus. Mamãe, ele tem um sorriso maravilhoso. E aí, nesse mesmo momento, numa outra casa, um homem entra em casa e o filho pergunta: papai, o que aconteceu? O senhor está tão feliz? E aí o pai falou: meu filho, você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Eu comi pastel e tomei guaraná com Deus. E olha, ele é muito mais novo do que eu pensava. Então, essa historinha é para a gente refletir que a gente encontra Deus dentro das pessoas, não é? Pode falar a tua. A senhora gosta de Giló. Como os Gilós. É a história de uma mulher que ela foi à feira. E aí ela começou então lá nas compras dela, ela pedia: olha, eu vou querer isso porque o meu marido gosta. E aí ela pegava uma outra coisa e falava: isso aqui é porque meu filho gosta. Ah, eu vou levar isso aqui porque minha filha gosta. E ela mandou fechar a conta. E o rapaz da feira perguntou para a senhora: não vai nada? E aí ela falou assim: ah, eu só gosto de Giló. Mas ninguém gosta de Giló em casa, então eu não compro. E aí ela foi embora para casa com aquilo que ela havia comprado. Só que
durante o trajeto da feira para a casa dela, aquilo ficou reverberando na cabeça dela. E para a senhora não vai nada? E para a senhora não vai nada? Chegou em casa, ela colocou as compras na mesa e voltou para a feira para comprar o quê? Jiló. E comprou os jilós para ela. E a partir dali, ela sempre, ela não deixou de fazer as coisas para os outros, mas ela sempre também fez para ela, também. Então é para a gente refletir. Muitas vezes a pessoa se priva de uma coisa porque os outros não querem. Então ela faz para ela também. Quem quiser comer, coma. É isso aí. Alguém mais? Eu não sei se o pessoal está com medo de vir aqui na frente ou é porque estão gostando mesmo. Vamos lá. Então, essa história está no livro 14. Eu acho que o livro 14 não tem aqui ainda, não veio da editora. Mas depois, se a pessoa quiser, no papel tem o número, tem o telefone da editora, poderá estar comprando lá. Isso aí não. Mas ela é uma história que conta na Europa, na Alemanha, precisamente na Alemanha, estava havendo a guerra e tinha uma família que tinha que se mudar daquele local. E eles tinham praticamente dois problemas ali naquele momento, porque eles tinham, para poder fugir da guerra, eles tinham que subir uma montanha, e era uma caminhada muito longa, e ali, naquela família, era uma família numerosa, e tinha lá uma criança de colo, e tinha um senhor que era o patriarca, e ele já tinha uma idade já avançada. E aí, ele então até se propôs, ele falou, olha, é melhor vocês irem, e eu fico, porque eu não vou aguentar, eu vou só atrapalhar, e os soldados, ninguém vai querer saber de mim, pelo menos vocês se salvam. E aí o filho dele falou, não papai, se o senhor não for, ninguém vai. E aí ele então sentiu a responsabilidade e resolveu então seguir também. E a outra, no caso, tinha uma criança que era de colo, e eles então combinaram entre eles que cada um carregaria um pouco aquela criança. E eles se puseram a caminhar. Já depois de um certo trecho, aquele homem sentou num barranco ali, num montinho, e falou que ele não seguiria mais. Ele falou, olha, eu não aguento mais, para mim não dá, eu vou ficar, vocês podem continuar, eu fico aqui. E aí o filho, aquele mesmo que tinha falado que ele tinha que ir, falou, não papai, o senhor tem que ir. Não, eu não vou, eu vou ficar aqui, vocês seguem. E aí o filho, bem firme, olhou para ele e falou assim, o senhor vai desistir agora, exatamente na hora do senhor carregar o bebê? E aí ele olhou assim, o bebê estava no colo de uma criança de 9 anos, que mal conseguia segurar aquele bebê de pé. E ele falou, não, se é minha vez, eu vou levar. E aí ele levou, e conta a história, que eles chegaram no seu destino e se salvaram. Mas isso por quê? A gente fazer uma pequena reflexão. Porque ele teve uma responsabilidade, por isso que o nome da história é um estímulo especial. O estímulo foi ele dar uma obrigação para ele, um compromisso para que ele siga. A gente normalmente vê muitos casos que a pessoa está com depressão, a gente ainda coloca até um cobertorzinho para ela se cobrir e ficar melhor, não é? Temos que estar atento e dar alguma obrigação para aquela pessoa para sair daquela situação. Fale. Essas histórias, elas são interessantes, é o seguinte, a coleção toda ela é interessante, porque as histórias tem algumas que são mais emotivas do que a outra, e tem algumas que são engraçadas, mas sempre elas trazem alguma lição para a gente refletir sobre aquilo. Essa história é de um homem que ele não conseguia dormir, porque ele tinha uma dívida, e aquela dívida ia vencer no final do mês. Até é difícil a gente encontrar alguém que deve, mas aquele homem devia. E a conta ia vencer no final do mês, e ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí a mulher falava, dorme, e ele falava, não, eu não consigo, porque olha, o final do mês está aí, vai vencer, e eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro, não sei como é que eu vou fazer, eu não durmo, não dá. E aí ela falou, amanhã eu vou resolver o seu problema.
E aí no dia seguinte ela saiu, procurou o credor e falou assim: o senhor lembra de mim? Lembro, a senhora é a esposa do fulano. Sim, sou eu mesmo. E o meu marido lhe deve. Ah, sim, é verdade, mas a dívida dele só vence no final do mês. Pois é, sobre isso que eu vim conversar com o senhor. O meu marido não tem dinheiro para pagar, o senhor não conte com o recebimento. Aí o homem, pelo amor de Deus, mas por que a senhora veio falar isso para mim? Por que a senhora não deixou para falar isso no final do mês? Então, ele falou assim, não, olha, já o recado está dado, está aí. Aí o homem falou, agora eu não vou mais dormir, como é que eu vou fazer? O problema é seu. E ela foi para casa, chegando em casa, ela falou, meu marido, pode dormir, porque agora quem vai ficar sem dormir é ele. Então, ela é interessante, ela é engraçada, mas ela é mais ou menos, a gente, às vezes, a gente tem um compromisso que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir, e a gente não quer ir lá, porque se você vai lá e fala, olha, não vai dar, não conte, pelo menos você já tira aquilo, e a pessoa também vai ter que ter uma forma que ela vai ter que ter vai ter que contar de uma outra maneira, não vai ter jeito. E foi isso que ela fez. Ela tirou aquele peso, não tirou a dívida, mas ela tirou aquele peso, aquela obrigação naquele momento. Vamos lá? Olha que maravilha, gente. Todo mundo. Não, brincadeira. Quem? Fala você aqui, depois eu vou e você. Número 6, amor incondicional. É a história de um homem, de um senhor já de uma idade avançada. Ele chegou no médico com uma ferida na mão, um machucado que ele fez. E aí o médico então estava lá fazendo o curativo, e o médico percebeu que aquele homem estava meio agitado, assim com pressa de ir embora. E aí o médico então perguntou para ele se estava acontecendo alguma coisa. Ele falou assim, não, é que hoje é dia de eu visitar minha esposa, ela está numa clínica. E aí o médico então falou, então é bom o senhor se apressar, porque senão ela pode ficar brava com o senhor, não é? Aí ele falou assim, não, na verdade ela nem me reconhece mais, ela nem sabe quem eu sou. E aí o médico então falou assim, mas por que o senhor tem que correr tanto? Se ela não sabe quem o senhor é, por que o senhor tem que correr? E aí ele falou para o médico, olha doutor, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem é ela. E aí naquele momento fez com que o médico refletisse, e ali ele pensou que é um amor desse que ele queria para a vida dele. Vamos lá, quem que tinha levantado a mão quando falei? É você, desculpe. 8. Lenços amarelos. Quando a gente fala que, às vezes dá até para fazer alguns links aqui com as parábolas de Jesus, eu vou contar essa história, e aí depois a gente vai ver se alguém consegue fazer uma ligação com uma das parábolas que Jesus contava. Ela conta a história de um rapaz que ele estava no trem, assim na parte da janela, muito agitado, muito nervoso. Então, um homem perguntou para ele o que estava acontecendo, se ele poderia ajudar em alguma coisa. Ele falou, não, ninguém pode me ajudar. Sim, mas fala para mim, de repente eu posso te ajudar. Eu falei, não, ninguém pode me ajudar. E aí, mas pela insistência do homem, ele resolveu contar. Ele falou assim, eu saí da casa do meu pai e fui embora. E eu fiz muitas coisas erradas. Eu passei fome, eu passei frio. E agora eu quero voltar para casa, mas eu não sei se meu pai vai me receber. E eu então mandei uma carta para ele, e pedi para ele, minha mãe, meus irmãos, e pedi para ele que se eles me perdoassem, que eles poderiam sinalizar colocando um lenço amarelo num galho de uma árvore onde o trem vai passar, porque essa árvore, a casa de meu pai, ela fica perto da onde passa o trem. Então, da onde o trem estiver passando, eu vou conseguir ver aquela árvore. Se lá tiver um lenço amarelo, que eu pedi para que ele, se ele me perdoasse, ele colocasse lá, aí eu desceria na estação. Agora, se não tiver lenço nenhum, eu vou embora e eu não sei para onde eu vou. E aí o homem falou, então, filho, faça assim. Vamos trocar de lugar, deixa eu ficar na janela e você fica do lado. Se tiver um lenço amarelo, eu te aviso.
E aí você desce na estação, porque a estação seguinte já era que ele teria que descer. Se não tiver lenço nenhum, eu não te aviso nada e você vai chegar no final. Pelo menos você não vai sofrer tanto de ansiedade. E o rapaz então concordou. E ele ficou do lado. Só que a gente sabe que quando a gente está acostumado em algum lugar, normalmente, mesmo com os olhos fechados, a gente sabe quando é que está chegando um determinado lugar. E ali ele perguntou para o homem, né? Falou assim, e aí, a minha casa está chegando, o senhor consegue ver um lenço amarelo na árvore? E aí o homem falou, não, meu filho, não tem um lenço amarelo na árvore. Tem muitos lenços, um em cada galho da árvore. Essa história, eu não sei se vocês conseguem fazer um link, sabe com qual que é, não. O filho pródigo, não é isso? Então, ela é interessante, a minha funcionária que trabalha em casa, quando eu contei essa história para ela chorou, e ela tinha saído, não brigado com a família, mas ela tinha vindo embora, ela morava lá, lá da região ali de divisa Minas, Bahia, e ela nunca mais tinha voltado lá, ela não estava mais, e quando eu contei essa história, na primeira oportunidade, coisa de mais ou menos uns 25 ou 30 dias depois, ela foi lá para fazer uma visita, depois de muitos anos que ela não, e depois ela me confessou que foi por causa dessa história. Tá? O que mais? Anjo de Avental Azul. Essa história de um menino que ele chegou para a mãe e falou assim, mamãe, anjos existem? A senhora sempre diz que anjos existem, eu ouço dizer que anjos existem, mas eu nunca vi um. E eu vou procurar. E aí a mãe vendo que ele estava determinado a procurar, ela falou, eu vou com você. Eu falei, não, mamãe, não vá não. A senhora tem o pé aleijado, não vai conseguir me acompanhar. Ela falou, não, filho, mas você pode ir que eu vou atrás. E o menino então se colocou a caminhar. E aí ele viu numa carruagem uma mulher muito elegante, com joias, um cabelo muito bem arrumado. Se via que era uma pessoa da alta sociedade. E aí ele chegou para ela e perguntou assim, fala para mim uma coisa, a senhora é um anjo? E a mulher então mandou que o cocheiro tocasse a carruagem e fosse embora. E ele foi embora jogando toda aquela poeira em cima do menino. E a mulher então chegou um pouquinho mais atrás, e aí ela, como ela estava portando um avental de algodão azul, ela foi lá, limpou os olhos do menino, limpou aquela poeira, e aí ele perguntou para ela, mamãe, ela não era um anjo, não é? Ela falou, não, filho, mas eu acho que um dia ela será. E aí o menino começou a caminhar, retomou a caminhada, e aí lá na frente ele viu uma moça muito bonita, cabelos encalocorados, aqueles olhos azuis, linda, maravilhosa, corpo escultural, aquele vestido todo branco, e ele perguntou para ela assim, você é um anjo? E aí ela, com todo sorriso, ela pegou e levantou ele assim no alto, né? Que ele era magrinho, levantou ele assim, e falou assim, eu acho que eu sou, porque já me falaram isso para mim. E aí naquele momento, estava vindo o amor dela, o namorado dela. Quando ela viu que o namorado estava se aproximando, ela então pegou e jogou o menino no chão. E naquele momento o menino ainda esbarrou no vestido branco dela, e jogou ele no chão, ele se feriu, e ela pegou e foi embora com o amor dela. E aí o menino, então, todo machucado, a mãe chegou um pouco mais atrás, porque ela tinha aquela dificuldade para caminhar, foi lá e limpou, então, os olhinhos, limpou o menino, o ferimento que ele teve. E aí ele perguntou, mamãe, ela também não era um anjo, não é? E a mãe falou assim, não, filho, ainda não, mas também acho que ela será. E aí o menino começou a caminhar novamente, mas aí ele sentiu, ele estava cansado, falou, mamãe, eu estou cansado. E ela falou assim, então vem, eu te levo no colo, foi para isso que eu vim. E aí ela pegou ele no colo e colocou assim, e foi cantando aquela musiquinha de niná, aquela musiquinha que ele mais gostava, caminhando com aquela dificuldade que ela tinha. E aí ele perguntou para ela, mamãe, fala a verdade, você é um anjo, não é? E ela falou assim, filho, você acha que um anjo andaria por aí
usando um avental de algodão azul? Essa é a história, e a gente reflete quantos anjos na vida da gente não aparecem, não é verdade? Com e sem avental. Papai, me dá um cigarro. Essa é a história de uma menina, assim naquela idade de 6 para 7 anos, naquela fase em que está a primeira provinha, prova escolar. E ela chegou muito nervosa para o pai e falou: papai, me dá um cigarro. O homem ficou irado. O quê? O que você quer com cigarro? Ela falou: não, papai, é que eu sempre ouço o senhor dizer que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. E papai, eu vou ter prova amanhã, eu não estou conseguindo pensar, eu estou muito nervosa. E se o cigarro te ajuda, ele vai me ajudar também. E depois, papai, a minha professora lá na escola falou que para a gente ser alguém nessa vida, a gente tem que seguir alguns modelos. E o senhor, papai, é a minha referência nessa vida. E aí narra a história que aquele homem parou de fumar. Só para a gente pensar um pouquinho qual é o exemplo que a gente está sendo para os nossos pequenos, não é? Fale. Passos de mãe? Essa história de uma mulher que já tinha 4 filhos, uma escadinha, e ela grávida, já esperando um outro, esperando o 5º filho, e ali ela estava preparando algumas coisas na cozinha, e aí as crianças estavam todas lá fora, exceto o menorzinho. O menorzinho ficava lá, e às vezes ela ia fazer alguma coisa, ela tropeçava, quase caía, ela falava: vai brincar lá fora com seus irmãos? E ele não ia. Ele continuava ali. E ela ali fazendo as coisas, daqui a pouco ela tropeçava nele de novo. Aconteceu isso por umas 3 vezes, aí ela resolveu parar, ela estava achando muito estranho aquela situação. Ela pegou, colocou as coisas sobre a pia e se abaixou para ficar na altura da criança e perguntou para o menino: o que está acontecendo? Você não é assim? Porque quando eu sempre falei para você ir brincar com seus irmãos, você ia e hoje você não quer ir, o que está acontecendo? E aí o menino falou assim: sabe o que é, mamãe? É que lá na escola dominical, o professor falou que para a gente ser feliz nessa vida, a gente seguir o caminho do bem, a gente tem que seguir os passos de Jesus, os passos de Deus. Mas eu não consigo ver nenhum e nem outro, então eu sigo os seus. Então, mamãe está aí, né, no lugar de Deus. Quem mais? Eu estou preocupado só com o horário. Quanto tempo você me dá? Olha que maravilha, gente. Eu vou colocar mais 2 lâminas lá. O 21. E não é jogo de baralho, né? 21. O fazendeiro honesto. Essa história, ela conta lá na Europa, numa região onde estava acontecendo a guerra. E os soldados estavam tendo problemas para a alimentação, tanto deles como dos cavalos, dos animais. E aí, um tenente, um capitão, ele recebeu a incumbência de sair com os soldados para buscar alimento, para confiscar algum campo de cevada, de grãos, confiscar para poder levar comida tanto para as pessoas como também para os animais, tanto para os soldados como para os animais. E aí ele foi e chegou lá e bateu numa porta, numa casa, num determinado lugar lá, e aí saiu de lá um homem que tinha até um pouco de dificuldade para andar, e aí o soldado então falou para ele que ele precisava, ele falou assim: olha, eu estou aqui porque nós vamos confiscar um campo do senhor aqui para a gente poder levar os grãos e as coisas para alimentar os nossos soldados e os cavalos. E aí o homem falou: tudo bem, então me sigam. E eles foram seguindo aquele homem. Chegou num determinado lugar, tinha um campo. E aí então o capitão falou assim: esse já serve, podemos parar por aqui.
E ele falou assim, não, eu preciso que o senhor me siga mais um pouco. E eles andaram então mais 1 ou 2 milhas para frente. Chegando lá, ele falou assim, o senhor pode ficar à vontade, pode pegar. E aí os soldados desceram, colheram tudo que podiam, e aí na hora de ir embora, aquele capitão então perguntou para ele, escuta, mas nós passamos naquele campo, e por que nós não pudemos ficar com aquele campo que era tão bom como esse? Talvez até fosse melhor do que esse. E aí o homem falou assim, aquele não era meu. Veja que, quer dizer, se fosse outra pessoa, ele deixaria que o capitão pegasse daquele, não era dele mesmo, mas como ele que estava sendo confiscado dele, ele levou para ele, porque aquele que era o dele. Mais alguma? Ser feliz ou ter razão. Essa é a história de um casal que eles estavam indo para a casa de amigos e quem tinha recebido a incumbência, as anotações do caminho, tinha sido a mulher. E eles estavam indo assim num determinado lugar, e aí ela pediu que ele entrasse à esquerda. E ele falou, não, é à direita. Ela falou assim, é à esquerda. Ele falou, não, é à direita. E ela falou, então tá bom. E ele entrou. Já dá para imaginar, né? Andou um certo trecho e não era aquele caminho. Ela estava certa. Ele teve então que voltar a fazer o caminho de volta e pegar o caminho à esquerda conforme ela tinha orientado. E aí quando eles chegaram lá no destino, ele então perguntou para ela por que é que, se ela tinha tanta certeza de que o caminho que ela estava indicando estava correto, por que ela não insistia um pouco mais? E aí ela disse, é que no calor que já estava a nossa conversa, eu percebi que a gente já ia começar a brigar. E aí, entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. Então, é só para a gente pensar um pouquinho, né? Isso chama-se flexibilidade, né? Eu sempre digo assim que numa relação, não importa se é marido, mulher, de amizade, de o que for, numa relação, quem tem maior flexibilidade é que domina aquela relação, né? Vamos lá, mais alguma? Acho que aqui, depois eu vou aqui. Fale. Qualidades e defeitos. Essa história, ela conta de um jovem estudante de medicina. Ele tinha uns pensamentos um pouco diferentes, ou meio assim, avessos à profissão que ele estava seguindo. Ou seja, ele achava que as pessoas todas deveriam ser saudáveis, física e mental. No conceito dele, ele achava que se a pessoa que nascesse, que tivesse algum problema, o médico que estava ali fazendo o parto, ele que seria responsável, ele deveria de não deixar que aquela criança nascesse, porque todos deveriam ser saudáveis, físico e mental. E os colegas ainda diziam para ele assim, escuta, mas nós estamos estudando, vamos ser médicos para cuidar dessas pessoas. Ele falou, não, mas eu concordo que devemos ter médicos sim. Só que os médicos deveriam de cuidar de pessoas que nascem sãs, ficam doentes e voltam a ser sãs. Não tem sentido ele cuidar de uma pessoa que nasceu doente, vive doente e vai morrer doente. Só vai dar prejuízo. Para que isso? Só que o tempo foi passando e ele já estava formado e fazendo aquela parte do estágio, que é de residência, e ele foi chamado para fazer um parto de emergência. Era uma mulher, isso aconteceu nos Estados Unidos, era uma mulher descendente de alemães, uma mulher pobre, já tinha seus 10 filhos, e ali estava nascendo mais um, né? E aí, quando ele estava fazendo o parto, ele percebeu
que se tratava de um menino, e esse menino vinha com uma deficiência nas pernas. E ali, ele já pensou, para quê? Esse menino não vai fazer falta nenhuma, ninguém vai notar não vai fazer nenhuma diferença. Aliás, é até um favor que eu vou fazer para ele. Certamente ele não vai conseguir correr como os outros colegas na escola. E vai ser chamado de manco, de aleijado. Hoje a gente chama de bullying, né? Então, vai sofrer com essas chacotas das outras crianças, isso não tem sentido. Só que o pensamento dele evaporou e a criança nasceu. E ali foi passando o tempo, e ele se casou, esse médico, já era um médico muito bem sucedido, já há alguns anos à frente disso, e a filha dele sofreu um acidente, ela e o marido, onde morreu então a filha e o marido, e ficou então, quem sobreviveu ao acidente foi uma netinha, a netinha dele chamada Bárbara, de 6 anos. Ele e a esposa que tiveram que cuidar de Bárbara. E estava indo tudo bem até ela completar 10 anos. Quando ela completou 10 anos, ela perdeu os movimentos dos braços e das pernas. E ele procurou, porque não tinha isso na literatura, não era paralisia infantil, porque essa eles tinham tomado seus cuidados, e não encontrava em pesquisa o que poderia salvar a netinha dele. Então, colegas disseram que numa outra cidade, um médico estava conseguindo alguns resultados nesse tipo de doença. Ele, então, largou tudo e foi para lá. Quando ele chegou lá, com a neta, ele observou que o médico era um médico jovem e o médico dava umas mancadas, ele usava um aparelho nas pernas. E ele ficou olhando na perna daquele médico, porque, veja, desde o início ele sempre achou que ninguém tinha que ter deficiência alguma. E hoje ele estava diante de alguém que tinha uma deficiência para cuidar da neta. E ele olhando, o médico então, aquele jovem médico perguntou para ele, falou assim, o senhor deve estar olhando aqui, que eu tenho uma deficiência nas pernas, mas você sabe que isso até me ajudou nas pesquisas, porque os meus pacientes acabam me vendo como um deles. E isso facilitou muito. E mesmo, até eu brinco com as crianças e deixo até que eles me chamem de aleijado, porque na escola me chamavam de aleijado, e eu, embora não conseguisse correr, como os meus colegas na escola, fossem chamados de aleijado, como eu já disse, eu preferia ser chamado assim, do que ser chamado pelo meu nome, porque eu nunca gostei do meu nome. E aí, curioso, o médico perguntou, e qual é o seu nome? Ele falou, Tadeu Miller. E Tadeu era o nome daquele médico. E aí ele concluiu, minha mãe me deu esse nome em homenagem ao jovem médico que me ajudou a nascer alguns anos atrás. Essa história, ela foi publicada, se não me engano, em 1958, nos Estados Unidos. Como eu tenho o nome dos personagens, a gente tem ela como verídica, e eu creio que isso pode ter realmente acontecido, para a gente poder refletir, não é? Eu acho que deu, né? Olha, então ele deixou mais uma ou duas, uma história, ele deixou 5 minutos, nós vamos nessa. 2. Então, 2 histórias, escolham bem, quem vai? A 19? Entre a cruz e o emprego, é essa? Essa história de um homem que foi chamado lá na sala do presidente da empresa, e o presidente então falou para ele que eles tinham lá na empresa um cargo de gerência muito importante, só que tinha que ser uma pessoa de muita confiança. E esse funcionário que estava sendo entrevistado, ele atendia ali pelo seu perfil, ele atendia. A única coisa que não batia era a religião dele. E falou assim, se você quiser aceitar esse emprego, você vai ter que mudar a sua religião, porque não pode. Nós não vamos aceitar.
E aí, ele falou, mas o senhor não precisa me dar a resposta hoje. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, você pensa e o que você resolver, se você me fala na segunda-feira. E aí aquele homem foi para casa e o manto da dúvida cobria aquele homem. O que ele ia fazer? Porque era um cargo muito importante. O salário dele iria quadriplicar. Ele ia ter uma oportunidade enorme na empresa, mas e a religião dele que ele seguia, que era aquilo que ele acreditava? E realmente foi um final de semana terrível na cabeça dele. E quando foi na segunda-feira, ele então foi firme e foi conversar com o patrão. E o patrão perguntou para ele, e aí, o que o senhor decidiu? Ele falou assim, eu aceito o emprego, eu mudo a minha religião. E aí o patrão falou, então você pode ir para o departamento pessoal, porque você está despedido. Ele falou, mas eu não entendi, eu falei para o senhor que eu aceito. E aí o patrão falou assim, você lembra que eu te falei que é um cargo de extrema confiança? Se você em 3 dias, de sexta-feira para cá, você foi capaz de trair a sua fé, imagina o que você vai fazer com a nossa empresa. E aí, para a gente pensar um pouquinho, né? Eu tenho direito a uma... Vai uma lá no fundo, então... Qual? Eu lembro da história, mas se vocês permitem, olha, ela não está na relação. Posso contar? Hã? Essa história de um homem que ele ligou para o consultório e falou, ele não está na lista ali, tá? Ele ligou para o consultório e falou para a secretária lá que ele precisava marcar uma consulta para a esposa. E aí a secretária perguntou, o que está acontecendo com ela? A minha esposa está surda, ela não está ouvindo. E aí a secretária falou, não tem nenhum problema, só vamos marcar aqui, só que o senhor vai ter que fazer o seguinte, o senhor vai ter que fazer alguns testes com ela, porque assim o senhor já traz uma informação, e isso já vai ajudar o diagnóstico do médico. Aí ela orientou, falou, o senhor fica mais ou menos uns 15 metros de distância dela, e o senhor fala com ela. Se ela ouvir, o senhor marca que estava a 15 metros. Se ela não ouvir, o senhor vai aproximando de maneira que até o ponto que ela ouvir. Ele, tá bom. E aí, então, a mulher estava lá no fogão, fazendo o jantar, e aí ele ficou a 15 metros de distância, e perguntou para ela, mulher, o que tem para o jantar? Silêncio, que nem está assim aqui, ó, silêncio total. Ele se aproximou, foi a 10 metros, e perguntou novamente, mulher, o que tem para o jantar? Silêncio continuou. Aí ele se aproximou a 5 metros e perguntou para ela, mulher, o que tem para o jantar? O silêncio continuou. E aí ele chegou bem do lado dela mesmo, porque não tinha jeito, e perguntou para ela, mulher, o que tem para o jantar? E ela falou, frango, eu já falei 4 vezes. Então, essa história, ela é engraçada, mas ela nos ajuda a fazer uma reflexão de repente a gente está vendo no outro um problema que é da gente. Ela é engraçada, mas a gente tem que entender ela e ver se de repente aquilo que está acontecendo não é uma coisa da gente. Tá bom? Eu vou olhar para o... Deu? Olha, uma, porque essa daí não estava na programação. Mais uma. A 10. Problemas no céu. Essa história conta que Deus ali fazendo suas revisões ali, olhando o que estava acontecendo, ele começou a perceber que tinha pessoas que estavam lá e que não eram para estar lá dentro. E aí ele foi até São Pedro e falou, São Pedro, escuta, está acontecendo alguma coisa, você está deixando pessoas aqui entrarem que não era para entrarem. E São Pedro, não, eu só deixo entrar quem realmente... E olha, eu sou muito rígido mesmo, eu não deixo não. E aí Deus mostrou, tá vendo? Olha ali, ó, aquele. Aí ele olhou e falou, mas aquele lá não passou pela minha porta aqui, eu não vi aquele lá, nem aquele outro. E aí ele falou, bom, mas o que é que está acontecendo? Então eles resolveram, então, ver o que estava acontecendo. Deixaram, então, um outro santo ali cuidando da porta, e foram
dar uma volta nos muros, assim. Aí eles perceberam que lá tinha um lugar, e que tinha aquelas pessoas que não conseguiam entrar, porque não podiam, porque tinham pecados muito grandes. Eles perceberam que Nossa Senhora Aparecida colocava uma escada e fazia com que eles subissem para lá, e eles pulassem o muro e entrassem. E aí ele falou, está vendo? Olha quem é que está fazendo isso. E aí falou para Deus, né? Falou assim, e aí, o senhor vai falar com ela, vai resolver esse problema? E aí Deus falou assim, olha, não adianta. Porque mãe é mãe e sempre vai dar um jeitinho para salvar os seus filhos. Então, fica aí a história para a gente refletir e trazer para a gente. Meus amigos, eu espero que uma historinha dessa aí tenha tocado o coração. Vou só contar uma historinha. Um menino, ele chegou para o pai e falou assim, papai, eu estou gostando de uma menina na escola. E eu queria que o senhor me dissesse qual é o melhor momento de dizer isso a ela. E aí o pai falou assim, filho, você pode dizer isso a qualquer momento, desde que seja antes que outro o faça. Então, ficou aí. Ela partiu na frente. Olha, muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe a todos, viu? Obrigado.